Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda de Gasperim, associada do IEE, e vocês sabem, estou com vocês nessa edição do podcast. Essa é a terceira temporada e dessa vez estamos trazendo para a nossa audiência histórias e trajetórias das pessoas. Hoje quem vai estar conosco é o Adriano Janturco e vamos conversar com ele sobre política, sua trajetória e os rumos da política brasileira que ele vê para o Brasil. E o Fórum da Liberdade 2024 está se aproximando. Acontece agora, nos dias 4 e 5 de abril, na PUC-RS. O Fórum é o maior evento de debates da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1988. Já estamos com a venda de ingressos aberta, então corre na bio do Instagram para garantir o teu ingresso e nos vemos lá no Fórum da Liberdade. Quem está apresentando esse episódio comigo é o associado Miguel Preto. Bem-vindo, Miguel. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Adriano. Prazer estar aqui gravando esse episódio do Fórum, do FLcast. E o nosso convidado especial desse episódio é o Adriano Janturco. Bem-vindo ao podcast, Adriano. Obrigado. Olá a todos. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. O Adriano tem uma história muito bacana como cientista político, professor e escritor, lecionando no Brasil e atuando como mentor na Itália, além de já ter sido palestrante no Fórum da Liberdade, numa palestra muito marcante que sempre tá rodando por aí no YouTube e no Instagram. Mas chega de falar da trajetória dele, porque a nossa audiência sabe, como a gente tá aqui para contar histórias, a gente sempre deixa o nosso convidado mesmo contar ela. Mas antes eu preciso fazer uma confissão, que quando a gente sugeriu esse tema para essa temporada, sobre falar a trajetória das pessoas, a gente sempre ouve falar sobre política, economia, empreendedorismo, diversos assuntos. Uma das primeiras pessoas que surgiu foi o Janturco, porque a gente conhece um pouco da história dele, mas estava curioso para entender como é que um italiano veio parar e ficou no Brasil, e hoje, atualmente, é um dos grandes produtores intelectuais do Brasil, que guia bastante nossos estudos, tanto no IEE quanto fora. Então, Adriano, conta para nossa audiência um pouco da tua trajetória, como que tu veio parar no Brasil, por que tu ficou e como tu chegou na ciência política. Olá a todos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu tenho que fazer uma pequena introdução primeiro, porque não sei se tenho algo muito interessante a contar, não acho que a minha história seja tão interessante, não sei quantas pessoas possam ter interesse nisso, mas agradeço pelo convite e vou tentar responder as perguntas. Bom, todo mundo me incomoda com essa pergunta o tempo inteiro, né? Por dois motivos. Um, porque as pessoas não têm filtro, tudo o que pensam, falam, né? E dois, porque no Brasil não há estrangeiros. A proporção de estrangeiros no Brasil é baixíssima, é 0,4% da população, que é a mesma proporção, para vocês entenderem, que tem na Coreia do Norte, obviamente em proporção, né? E aí alguém pode se perguntar por que alguém vai ou iria para a Coreia do Norte? Pois é a mesma proporção que tem aqui, 0,5%. Então todo mundo se estranha, todo mundo pergunta porque não tem filtro e sai da boca o que está passando pela cabeça. E é isso. O que posso contar da minha trajetória e o seguinte, as pessoas, quem me conhece, os poucos que me conhecem hoje em dia vão muito de moda às palestras, vídeos curtos, etc. Mas a minha é uma trajetória acadêmica e hoje tem um pouco essa transição online, etc. Então, eu comecei a estudar ciência política porque me interessava entender os fenômenos políticos, né? Então, há uma longa tradição de ciência política na Itália, desde Machiavelli, no 1500, até época mais contemporânea, a escola elitista. Então, as faculdades de ciência política, elas são muito fortes, diferentemente daqui, que mal existem. Tem só 5 faculdades de ciência política no país inteiro. E, bom, nessa tradição, eu me insiro, ou seja, a minha visão acaba sendo influenciada também por autores deste tipo. É uma visão realista, da escola realista, não é um adjetivo que eu coloco, é a escola realista mesmo, que acaba soando muito nua e crua para os leigos, para as pessoas, né? Estranhamente, não obstante as pessoas tenham uma experiência clara, direta, nítida da política, geralmente, essencialmente de forma negativa, depois se estranham quando a ciência da política conta exatamente essas coisas, sistematiza e explica por que a política funciona como funciona. Então, eu fiz minha faculdade em Roma, depois sou da Sicília, depois fui para Roma estudar lá ciência política, depois fiz meu mestrado em
em Turim, também em ciência política, a graduação em ciência política e relações internacionais, o mestrado em ciência política e o doutorado em Gênova sobre teoria política e teoria econômica. Enquanto fazia o doutorado, eu trabalhava em Roma, na Universidade Luiss, que é a segunda universidade italiana, é uma business school, que também tem uma School of Government bastante forte, etc. E lá trabalhava com um cientista político, um professor, se chama Raffaele Demucci, que se insere exatamente nessa tradição mais de individualismo metodológico entre a escola austríaca e a escola elitista. E que mais? E ali comecei minhas primeiras publicações sobre abstencionismo, voto branco, voto nulo, sobre democracia. Publiquei um livro que basicamente é um resumo da minha tese de doutorado e comecei a carreira acadêmica. Depois me mudei para o Brasil, continuei a carreira acadêmica e comecei a dar aula em algumas universidades aqui em BH e comecei a dar aula aqui no IBMEC, onde entrei em 2012 e de lá como professor horista, gradualmente com uma disciplina, fui aumentando o número de disciplinas cada semestre. Nas privadas funciona muito assim, um esquema bem diferente das federais, até chegar a ser professor a tempo integral, depois coordenador do curso de Relações Internacionais, que hoje coordeno faz 5, 6 anos e estou aqui. No meio disso, outros livros, publiquei um manual de ciência política e repito, hoje em dia tem muitas entrevistas, palestras, lives, coisinhas desse tipo. Muito legal. Adriano, tu fostes pesquisador no Brasil e aqui e lá na Itália também. Quais tu consegue perceber que foram as principais diferenças entre a pesquisa e o ensino das escolas brasileiras para as italianas? A diferença entre os alunos, pudesse explicar um pouco mais sobre isso para nós? Pois é, olha, esse é um tema muito interessante, Rito. E assim, a diferença é enorme. São dois universos paralelos. Não são nem países diferentes e nem planetas diferentes. Universos paralelos mesmo, total. Bom, primeiro preciso, de novo, repetir que eu trabalho principalmente numa universidade privada. Então, no Brasil há uma grandíssima diferença entre as privadas e as federais, as estatais. Então, cada um também tem sua experiência pessoal, né? Mas, grosso modo, é o seguinte. Nas ciências sociais e ciências humanas, a influência da política é relativamente forte um pouco no mundo inteiro. Só que aqui, muito mais, para utilizar um eufemismo. Então, é muito politizada a área das ciências sociais, das ciências humanas, da ciência política também. Também há uma percepção do grande público bem diferente, né? Aqui há uma visão essencialmente negativa, generalizando, das pessoas em relação às ciências humanas. As pessoas falam ciências humanas como sinônimo de algo banal, ridículo, pouco sério, etc. E também politizado, geralmente marxista, né? E de fato um pouco é isso. Ou seja, eu me lembro, só para contar um caso, me lembro, por exemplo, de um artigo que eu já tinha entendido o viés e a pegada imediatamente, né? Não era tão difícil. Mas só para contar um caso onde essa minha percepção foi confirmada, eu escrevi um artigo que não foi aceito aqui no Brasil, mas foi aceito em uma conferência americana de Public Choice. Recebi um funding na época para ir lá apresentar o paper, etc. E aqui não, né? O que já mostra, não é porque o artigo é meu, mas tendencialmente em média, se é aceito lá e não é aceito aqui, tem alguma coisa estranha no mínimo, né? E isso mostra um pouco este viés. Era um artigo com abordagem da escola, da teoria da escolha pública, da Public Choice, que é uma escola que não conversa com o viés político, ideológico, marxista e não marxista que tem aqui. Então, foi rejeitado e mais ou menos é isso, né? Você vê as associações dos cientistas nessa área que são muito, muito alinhadas neste sentido e há pouca diversidade de pensamento. E muitas, basicamente todo mundo pensa quase a mesma coisa, tem muito pouco debate. Há poucas escolas de pensamento. É praticamente tudo marxismo, CEPAL e neomarxismo, dependendo se estamos falando da economia, ciência política, etc. Então, realmente isso é muito, muito grave, muito triste. Faz com que não se entendam realmente os fenômenos econômicos, sociais e políticos e faz com que também a população tenha essa opinião que é algo banal, ridículo, muito politizado, etc. E é uma pena, realmente, né? Bem, além disso, do ponto de vista da pesquisa ainda, lá também é bastante burocrático, mas aqui é bem mais burocrático para obter fundos do CAPES, do CNPq, etc. Lá também, além disso, existem hoje os fundos da União Europeia, então aqui, além daqueles que são inclusive até maiores daqueles italianos, então você tem diferentes fontes de renda
para poder fazer pesquisa, e geralmente são maiores. Mas também é quase burocrático tanto quanto. O que mais? Só para citar outro caso, por exemplo, para te dar um pouco a tona da questão, eu publiquei no começo da minha carreira um capítulo de um livro sobre abstencionismo, voto branco e voto nulo, que foi elogiado por Gianfranco Pasquino, que é um dos maiores cientistas políticos italianos, famoso, escreveu já também nos Estados Unidos, em inglês, etc., e que foi um dos membros do Partido Comunista Italiano. Só para dizer o quê? Elogiado numa conferência, etc. Que o fato que ele fosse um membro do Partido Comunista Italiano não impediu a ele, ao mesmo tempo, de ser um bom cientista político e de elogiar artigos bem feitos, técnicos, etc., com uma bibliografia consistente, etc., mas que acabavam dando sugestões diferentes daquelas que ele gostaria. Então, há um pouco mais esta honestidade intelectual, há um pouco mais este debate, né? De novo, lá também há uma grande influência política, mas bem menos em relação àquela que tem aqui. Aqui é muito difícil, não impossível, ter algum tipo de honestidade intelectual deste tipo, e algum tipo de debate honesto, de conversa, de relação minimamente pessoal, bem educada, etc. É muito, muito difícil. Não que lá seja zero, não é zero em nenhum lugar do planeta, mas aqui acaba sendo bastante assim. Outra grande diferença, eu diria que aqui há uma pulsão maior para a política mesmo, ou seja, muitos acabam indo para a esfera política. Então, há um diálogo maior entre a academia e a esfera política. Muitos acabam sendo sugados pela política. Por quê? Por vários motivos. Um, porque a política remunera bastante bem, e dois, especialmente porque a política concentra muito poder. Então, há uma atração fatal do mundo acadêmico pela política, e acabam indo para lá. Isso também se reverbera um pouco na visão, na percepção que a opinião pública tem. Ou seja, para as pessoas é normal que um professor, mais cedo ou mais tarde, acabe indo em política. Coisa estranha, na verdade. Então, concretamente, muitas pessoas já me perguntaram, me pediram, me sugeriram, etc. Por que não entra em política, etc. Porque eu fico abismado com essa pergunta. Nem compreendo de onde posso passar pela cabeça uma coisa dessa na mente de uma pessoa. Porque tem nada a ver mesmo. São duas profissões totalmente opostas. Claro que, historicamente, no mundo inteiro, você tem professores, pesquisadores que vão para a política. E eu também não descarto, porque não descarto nada. Aquela coisa, né? Nunca falar nunca. Mas que seja minha aspiração, não. Zero. Muito pelo contrário. São duas coisas totalmente diferentes. As pessoas não entendem que estudar política não significa fazer política. E fazer política não significa compreender a política. Eu estudo a política. Eu não mexo com isso. Eu trabalho com isso. Dei aula para políticos, eu colaboro às vezes com alguns partidos, etc. Eu não faço fundações, movimentos, porque o mundo acadêmico também é fato desses fenômenos corolários, né? Mas fazer política é totalmente outra profissão, né? Se eu entendo a política bem ou mal, aí é outra questão, mas fazer a política completamente diferente. Não faz para mim, sei que é uma profissão diferente, não tenho talento para isso, não quero ter, não gosto, não tenho nenhum tipo de atração, muito pelo contrário, tenho uma repulsa muito forte por isso. E para ir para a segunda parte da pergunta, a questão da didática, do ensino, né? Também, dois universos totalmente paralelos, bem diferentes, né? Então, aí aqui entramos também numa questão sociológica, cultural, etc. Porque a universidade é levada mais a sério, se estuda muito mais. Essa coisa que existem pessoas que se formam, veja, nós vivemos em um país no qual tem gente, muita gente, não é pouca gente, que se forma na universidade sem nunca ter lido, ter aberto, ter tido um livro. Isso é comum, é a regra, não é nem a exceção, é a regra. Isso é surreal, né? O simples fato que nós nem notamos isso e achamos normal já mostra quanto é a gravidade da coisa. Isso não é normal, obviamente não é o que deveria ser, né? Então, grande parte da coisa é, na verdade, uma mera farsa, né? Porque você pode ter o diploma que você quiser, o carimbo que você quiser, se nunca abriu um livro, nunca leu, não é um aluno universitário. Se nunca teve acesso à metodologia de pesquisa científica, às fontes primárias, ao que a ciência de verdade fala, além do senso comum, do que os leigos repetem, isso não é considerado universidade em lugar nenhum do planeta, né? Então, essa é a primeira grande diferença, né? Então, isso se reverbera em várias pequenas questões, só para dar exemplos, né? Concretos, banais, eu sei, mas só para dar um exemplo, para dar concretude à coisa. Essa ideia segundo a qual, não, professor, não estudei porque teve o carnaval, porque teve o feriado, porque teve o final de semana. Incompreensível. Final de semana se estuda, feriado se estuda, se aproveita ainda mais, nas férias se estuda, se aproveita porque você tem mais tempo para fazer isso. Essa ideia segundo a qual um formando, um graduando, um formando que está fazendo o TCC durante as férias não faça nada, totalmente
totalmente surreal. Se aproveita durante as férias para retomar o trabalho atrasado, para ir mais para frente, para levar adiante, etc. Quando você formando, não tem férias. Não tem férias nenhuma. Eu não tive férias quando fiz no final da graduação, no final do mestrado, no final do doutorado. Me fechava em casa para escrever. Então, é bem diferente. Este hábito também de dar apostilas, toda a papinha pronta, etc., no xerox, etc., também não existe. O professor entra em sala de aula, assim, tem, não é que não tem, mas é corolário. Pode ter, pode não ter, é um favor, não é visto como tem que ter, é um dever do professor, tem que ter, etc. Então, o que significa concretamente? O professor, primeiro dia de aula, entra em sala de aula com uma pilha de livros, coloca enormes, a quantidade de leitura é muito maior, infinitamente maior, e tem que ler, coloca em cima da mesa, pega os livros, fala os títulos, os livros do semestre são estes, se virem, né? Compra, pega na biblioteca, rouba, faz o que quiser, se virem. É menos papinha pronta, são adultos. Há uma grande diferença entre a escola e a universidade. O tratamento na universidade é de adulto para adulto. Outras diferenças, de novo, para dar concretude à coisa. As turmas, geralmente, claro que há diferenças em algumas universidades, mas as turmas geralmente são turmas enormes. São turmas de 70, 300, 100, 500 alunos, dependendo da cidade do curso. Tá? Às vezes tem aulas nos cinemas. Então a dinâmica muda totalmente. Obviamente o professor não conhece todo mundo, na verdade não conhece ninguém. Não há nenhuma relação pessoal entre professor e alunos. E esse é outro tópico que eu vou tocar daqui a pouco. Então a aula acaba sendo mais uma lecture. O cara dá uma aula, ele não repete o que está no livro, ele dá mais quase uma palestra sobre algum aspecto que ele acha, etc. Importante. Geralmente as salas são tão cheias que muitas vezes, de novo, depende do curso, né? Se você fizer os cursos principais, direito, etc., por exemplo, ou no meu caso, ciência política, não tem nem vaga para sentar. Então tem uma corrida de manhã para chegar cedo para pegar as vagas. Se você ficar lá atrás, com salas enormes, mal escuta o que o professor está falando, né? Então, assim, a ideia é se vira, essa é a ideia. E isso tem um trade-off, tem consequências positivas e negativas. Não estou falando que seja só positivo, né? Porque, por um lado, tem um menor contato entre alunos e professores, o professor tem a menor ideia se os meninos estão entendendo ou não, mas, por outro lado, esse ideia do se vire, obviamente, faz com que a maturidade e a responsabilidade aumente. Claro, alguns ficam para trás. Quem não tem disciplina, força de vontade, é deixado sozinho e não vai para frente. Mas a ideia é essa. A ideia é exatamente seleção natural. Os melhores conseguem. Você tem que ter autodisciplina e força de vontade, se organizar, etc. Ninguém está lá te ajudando, papinha pronta, etc., perguntando seus problemas psicológicos, etc. Outra grandíssima diferença é a prova, porque agora os brasileiros vão chocar mais e vão tremer, mas a prova é oral, essencialmente. Faz algum tempo existem algumas provas intermediárias por escrita, geralmente a critério do professor, mas a prova, o exame é oral. E, a meu ver, é muito melhor, porque na verdade as pessoas tremem porque não estão acostumadas. Isso é uma questão de hábito. Lá todo mundo está acostumado desde criança. Então, a interrogação oral, né? Então, a prova oral, a meu ver, é muito melhor porque você pode averiguar muito melhor o conhecimento do aluno, né? No face a face, nas perguntas, etc. E, obviamente, demora muito mais tempo. Tem dias e dias, a prova dura, demora dias e dias para interrogar, para perguntar para todo mundo, mas é muito mais difícil, impossível enrolar. Ao mesmo tempo, é mais fácil evitar alguns problemas da prova por escrito, ou seja, se a pessoa não se expressou bem naquele momento, tem oportunidade de se corrigir, né? Do professor perguntar em que sentido você queria dizer, etc. Então você consegue averiguar se sabe ou não sabe, se o aluno sabe ou não sabe, de verdade, tá? E isso mostra um pouco uma coisa, que não existe esta coisa de subjetividade, não existe esta coisa de reclamar da nota, não existe esta coisa de pedir um pontinho a mais, de chorar, etc. Não existe. A autoridade do professor é muito maior, muito maior. Então, a nota é o que o professor dá e ponto final, ponto. Não tem conversa, nem passa pela mente da pessoa pedir, essa coisa de pedir é tão difícil de explicar, porque assim como aqui é normal, lá não passa pela cabeça de nenhum aluno, digo nenhum, número zero de aluno, totalmente fora, assim, não conseguiria nem explicar lá ao contrário. A nota é a discrição do professor, ponto. E aí tudo isso faz com que também as ciências humanas e sociais sejam levadas bem mais a sério. Ou seja, talvez podem ser inúteis, talvez podem ser pouco profissionalizantes, de fato tem menos empregos nessa área que nas exatas, isso é um fato, né, no mundo inteiro, mas não são consideradas como uma coisa banal, ridícula e tão politizada. Por quê? Porque mesmo se forem inúteis, pouco profissionalizantes, etc., a quantidade de estudo, o nível
nível é altíssimo. A quantidade de leitura, a carga de leitura é muito grande. Então é algo, mesmo pela população, levado mais a sério. E aí várias coisinhas, depois detalhes, né? Essa questão da relação entre alunos e professor praticamente não existe. É uma relação profissional. Não se mistura o pessoal com o profissional, né? Não passa nem pela cabeça um professor contar algo da vida dele, ou sair com os alunos, almoçar com eles, levar ou trazer presentes, ser convidado na festa de formatura, seria surreal, seria no mínimo estranho. Então há uma relação profissional, como você tem com um médico, com um advogado, uma pessoa que está prestando um serviço, geralmente bem mais velha, culta, um intelectual, etc. E é isso. Então a relação é bem mais distante. Diria que é isso. Deve ter outras coisas que não estou pensando no momento. Você está ouvindo FLCast. E, Adriano, seguindo nesse tema, eu acho difícil fazer um diagnóstico dessa pergunta que eu vou te fazer, mas talvez tu tenha alguma visão sobre isso. Por que tu acha que é assim? Será que é o sistema brasileiro? É a nossa cultura do brasileiro? Eu tô lendo agora o livro Psicologia do Subdesenvolvimento, que é do Meira Pena, que ele fala um pouco sobre por que o Brasil é desse... Eu tô no início do livro, mas é uma questão que eu sempre tenho comigo, assim, por que o Brasil é desse jeito, né? Se é uma questão cultural ou se é porque a gente tem muita universidade no Brasil, não sei qual é a proporção que tem na Itália. É difícil ter esse diagnóstico, porque talvez sejam vários fatores que nos trouxeram até aqui essa cultura que a gente tem hoje de graduação em academia, né? Que parece que é levada um pouco menos a sério, comparando com a tua descrição. Mas do que tu acha que se deve isso no Brasil? Bom, essa é uma das perguntas de $1 milhão, né? Também, ótimo livro aquele do Meira Pena, e lá tem um pouco uma resposta possível. Em outros textos de outros autores também. Eu acho que é multifatorial, é uma série de fatores. E atenção, não estou falando em que seja exclusivamente negativo isso, tá? Porque algumas coisas são positivas, na verdade. Mas tentando entender por que é assim e por que lá também é assim, né? Porque assim, essa mania de se perguntar por que aqui é assim, me parece que por trás tenha uma não aceitação, uma tristeza. Mas por que é assim? Não deveria ser, etc. Tal. Não sei se não deveria ou não. Primeiro, é o que é. Nós temos que entender por que é o que é. E também, não necessariamente é negativo, não necessariamente é totalmente negativo. Pode ter aspectos negativos e aspectos positivos, né? É aquele velho ditado, né? Esse aqui é o país onde o cafetão se apaixona pela prostituta, né? Porque se misturam as relações pessoais com as relações profissionais. E isso é normal. Então as pessoas se chamam pelo nome, se dão tapinhas nas costas, fingem que são amigos no lugar de trabalho, se tratam como se fossem amigos, fazem piadas, etc. As reuniões têm que começar sempre com alguma piadinha, alguma coisa informal para quebrar o gelo. Atenção, outros países têm suas peculiaridades culturais também. Okay? Todos os países têm. Países que estão mais nessa direção, países que estão mais na direção oposta. Se fala, por exemplo, tem diferentes mapas culturais, se fala de alto contexto e baixo contexto. Tendencialmente, os países do norte, aquela coisa que hoje virou também um estereótipo, são mais formais, mais frios, etc. Né? Há relações mais impessoais, etc. Aqui te pergunta seu nome até quando você entra numa loja. Não há impessoalidade. E tudo é pessoal. Né? Você chama um presidente pelo nome, né? Ou até por um apelido, por exemplo. Então não há o professor também, pelo nome. Ninguém se levanta quando um professor entra na sala. Né? Só falar uma coisa dessa é vista como, não sei, uma coisa absurda, medieval talvez, algo desse tipo. Então assim, eu diria, tem vários motivos, né? Por exemplo, tem um paper que eu li uma vez que mostra o seguinte, que nos países onde há uma maior presença de estrangeiros, onde a população é mais diluída no território e não há tanta densidade assim, onde há mais criminalidade, as pessoas tendem a sorrir mais. Em que sentido? E a teoria qual seria? Isso foi comprovado empiricamente. E a teoria, como explicaria? Porque como você encontra a qualquer momento o outro e não sabe quais são as intenções do outro, quem é, se é um cara do bem ou um criminoso, então imediatamente você sorri para sinalizar que tá tudo bem, tô de boa, tranquilo, em paz, aqui, etc. Não, por acaso, é o caso do Brasil. Hoje em dia não há estrangeiros, mas já chegou naquela época das grandes migrações, chegou a ter 15% da população estrangeira. Altíssimas taxas de criminalidade historicamente, na América Latina toda, a população muito grande, mas também bastante espalhada, menos agora porque é um processo de urbanização, mas de forma geral é um país muito pouco denso, ao contrário, a Europa é o lugar mais denso do planeta. Então, daqui talvez essa tendência a fazer joinha com a mão, né, parece que está pedindo uma carona na rua, de dar tapinhas nas costas,
de sorrir, de chamar todo mundo chefe, bro, amigo, amigão, etc e tal. E talvez essa informalidade, né, nas relações também. Talvez é algo deste tipo. Por outro lado, há também um excesso de formalidade quando se trata com o Estado, por exemplo. Qualquer reunião tem hino, tem bandeira, etc. Né? Tem mil obséquios e cumprimento o governador do estado e a mulher do governador e as autoridades, cumprimento os membros da banca aqui presentes, etc. Então, toda essa formalidade que mostra um pouco os dois tratamentos diferentes para as pessoas no mesmo nível e para as pessoas em cima na pirâmide hierárquica. Não sei, não acredito que tenha explicado o fenômeno, mas talvez alguma ideia por aí. E pegando nessa questão assim dos teus desafios que tu viu nessa tua trajetória profissional, assim, qual tu diria que foi o teu maior desafio ter vindo para o Brasil, ter trabalhado com essas diferenças gigantescas que comentou entre os alunos? Qual foi o teu maior desafio ao longo da tua trajetória profissional? Olha, o maior, não sei. Bom, vamos na ordem. Bom, o primeiro grande desafio era entender a diferença de nível, né? Então, hoje eu trabalho numa boa universidade, onde os alunos são já bem mais preparados, mas eu comecei em uma universidade totalmente diferente, de outro nível, né? Só que eu não estava preparado para isso, porque eu achava que eram alunos universitários normais, mas na verdade não tinham a menor condição de estar numa universidade. Pessoas que eram provavelmente até analfabetos, para nos entender. Não só funcionais, mas analfabetos mesmo, né? Pessoas até talvez inteligentes, honestas, comprometidas, de bem e tudo, mas não tinha a menor condição de estar numa universidade. Segundo, depois, essa questão, claro, do estilo diferente e deste personalismo, né, de tudo ter que ser, que em teoria, segundo as pessoas, você deveria ser, o professor deveria ser simpático, amigo da turma, algo para mim totalmente errado, inconcebível, né? Então, muito pelo contrário, né? Se alguém faz assim, já duvido, já suspeito que seja, na verdade, uma forma de compensar picaretagem, né? Incompetência, que muitas vezes né? É muito útil para os picaretas, para os incompetentes, ser o amigão da turma, ser o simpaticão da turma, etc. Não está cumprindo o papel dele. Toda essa ideia que vocês falaram de levar menos a sério, né? Essa coisa de não aceitar de ser reprovado, a ideia que trabalhos são aquela coisa para arredondar a nota, onde todo mundo tira de 8 até 10, né? Não querer ler, achar normal que você possa passar uma disciplina sem ler os livros, achar estranho se tem uma pergunta sobre os livros, dar pontos de graça, essa ideia que por exemplo, a resposta foi totalmente errada, mas você não poderia dar 0. Dá um 4 aí, incompreensível. Ou essa ideia que alguém não passou por pouco e o professor deveria aumentar a nota sem motivo algum, e que isso não é percebido como uma fraude, como algo imoral, como algo errado, e isso inclusive um direito do aluno, talvez, não é nem um favor do professor, né? Que é algo normal. Se o professor não faz, ele é um malvado, né? As pessoas nem entendem que você pode simplesmente ter princípios morais, né? É como no esporte, como numa corrida. Se você chegou em segundo lugar por um milésimo de segundo, chegou em segundo lugar. Se não bateu o recorde mundial por um segundo, não bateu, ponto. Mas me dá um segundo a mais. Não existe isso. Mas não adianta. Seria a luta de mim contra o mundo. Os moinhos a vento. É impossível fazer entender isso pessoas, né? Então o desafio qual é? Achar um ponto de equilíbrio, no qual você esteja bem com você mesmo e relativamente bem com o mundo também, né? Não pode servir este ponto de equilíbrio nem o precedente ou sucessivo, porque no precedente você acabaria sendo destruído pelo contexto e no outro você acabaria estando mal com você mesmo. Então tem que ser um compromisso. E acho que muito passa por explicar. Na minha experiência é o seguinte, eu tomo minha decisão, mas eu explico por que tomei a minha decisão, etc. Ponto. E aí, na minha experiência, isso funciona muito bem, porque as pessoas entendem que não é porque sou do mal ou porque não gosto da pessoa, etc. É porque tem um princípio por trás, tem um motivo, e quando você aplica este motivo para todo mundo de forma igual e você tem retidão, né, que é um termo que eu falo muitas vezes, tem que ter retidão, sem nunca fazer exceções para nenhum caso, para ninguém. Porque fez uma vez, abriu as portas do inferno. Você foi injusto, foi arbitrário uma vez, aí todo mundo vai pedir depois. Então não existe. E é por uma questão de princípios, de retidão moral e também, consequentemente,
especialista. Se todo mundo se comportasse assim, teria menos problema. E na minha experiência, tem uma fricção no começo, normal, mas depois as pessoas entendem e, ouso dizer, até apreciam, na verdade. Porque no fundo sabem que é injusto. No fundo, as pessoas sabem que aquelas coisas lá não são justas. É que estão acostumados. Então nem notam que o que estão fazendo é imoral. Não notam que o que estão pedindo é errado, é uma fraude, de tanto acostumados. Mas quando vem um comportamento diferente, no começo é estranho, normal, tem algum ruído, mas depois, repito, entendem e até apreciam. Então isso diria que é a primeira coisa, assim, cronologicamente falando. De forma geral, mas isso também não sei quanto é Brasil, também existem diferenças regionais, né? Mas especialmente aqui em Minas, né? A cultura é muito de não falar nada, né? Especialmente não falar nada na cara, e de não falar não, etc. Já no Rio, bem menos, por exemplo, mas tendencialmente um pouco assim, né? Fora da Europa. É só a Europa, atenção, é só a Europa que é mais assim, de falar as coisas claramente na cara. Na Ásia também é muito raro isso, mas em Minas talvez particularmente. Então essa coisa de não falar nunca nada, de não poder falar, é muito complicado, muito complicado. De novo, eu, como estudioso, entendo o motivo, entendo de onde isso vem. E vem exatamente do que falamos antes, ou seja, acostumados em um mundo no qual não dá para falar as coisas na cara e a verdade, porque é perigoso. Então as pessoas desenvolvem ginga, jeitinho, etc. O que as pessoas falam não significa o que as pessoas falam, nunca. Significa o que as pessoas querem dizer. A língua não é literal, né? Por exemplo, vocês zoam os portugueses porque são literais. Na verdade, qual é o ponto? Todos os europeus são, porque o que você fala é o que você quer dizer, o que você diz é o que você pensa, e você fala o que você pensa. São chamadas, na literatura, culturas de alto contexto e culturas de baixo contexto. O Brasil e o resto do mundo é uma cultura de alto contexto, que significa que o que você fala não é o que você fala, que o significado depende do contexto e não das palavras, ok? Enquanto na Europa, o que você está falando é o que você está falando mesmo, e significa aquilo. Não há segundas... Claro, gente, tendencialmente, né? Não há segundas intenções, não está querendo dizer outra coisa, é isso. Não é alto contexto, não é o contexto que define, são as palavras que definem, né? Então, essa ideia de não falar as coisas, de achar que não é um palavrão, é algo grave, né? As pessoas acham que falar não é má educação, mas falar sim e não fazer não é um problema, né? Não notam que isso é altamente imoral. E depois o grande desafio profissional de hoje eu coordeno um curso de uma universidade privada e o desafio de qualidade, de altíssimo nível, das melhores instituições do país, e o grande desafio que eu gosto muito é este de manter o equilíbrio entre qualidade acadêmica e resultado econômico, ou seja, tem que ser bom e tem que dar lucro, porque vejam, fazer um bom curso no vermelho, em perda, fácil, sem se importar com o dinheiro, e por outro lado, dar lucro, baixando o nível, aprovando todo mundo, botando para dentro um monte de alunos, pegando professores ruins e pagando pouco, também é fácil. Agora, o difícil é fazer um bom curso e fazer com que dê dinheiro. Este é um desafio muito grande e nós conseguimos aqui bastante, muito na verdade, e eu gosto muito. Você está ouvindo FL Cast. E, Jean Turco, quando tu comenta que os alunos passam a gostar dessa autorresponsabilidade, eu vou dizer que a pessoa tem que ir atrás de estudar, de ler os livros como não uma obrigação, mas uma coisa corriqueira, né, do estudo, eu lembro bastante da nossa formação no IEE. Pra quem tá ouvindo e não conhece, o IEE é um instituto de formação, não é uma pós-graduação, não é nada regido pelo MEC, mas todo mundo que entra no IEE fala que é uma das coisas que mais impacta a vida. Por quê? Porque no IEE não tem um professor nos dizendo que precisa ler. Cada um vai atrás do tema que gosta, a gente indica livros, mas cada um escolhe a sua linha de formação. Então, quem já fez pós-graduação, mestrado, fala que essa formação que o IEE fornece impacta mais na vida do que qualquer coisa, né? E aí, outra coisa que eu queria te perguntar nessa linha, Adriano, a gente, na graduação, eu cheguei até no mestrado e sempre nos é mostrado um lado da moeda, né? Eu fiz mestrado no planejamento urbano e ele é totalmente marxista. E eu sempre me questionava, por que não é mostrado o outro lado, e até o momento que eu tive que procurar o que era o outro lado, né? E aí eu ia perguntar se, na tua experiência, lá na tua graduação, na Itália, ou no teu mestrado, tem isso, ou tem os dois lados da moeda, ou cada um vai buscar, porque pra nós aqui é muito acostumado ter mais o lado marxista, ou mais à esquerda, não sei o melhor termo pra dizer, depende do curso, claro, mas também tem um pouco da autorresponsabilidade de tu
ir atrás e buscar. Eu não sei se tu vê uma diferença nesse sentido também, lá na tua experiência e hoje ali no IBMEC, ou se isso não faz parte da tua aula, do teu curso. Sim, total. Ótima pergunta, acho um ponto fundamental. Então, bom, primeiro, a academia é dominada por escolas de pensamento, entre aspas, de esquerda no mundo inteiro, ok? Então, primeiro, às vezes há um mito que é, no Brasil. Não, isso aí não é no Brasil. Mas tem algumas diferenças, realmente. E claro, onde mais, onde menos, em alguns países mais, alguns menos, e algumas áreas mais, algumas menos, certo? Economia menos, etc. Ok, claro. Mas tendencialmente é assim. Agora, há algumas diferenças, claro, porque aqui é bem mais e são algumas escolas de pensamento específicas, algumas das quais já consideradas passadas e ultrapassadas, como o marxismo. Você se dizer marxista na Europa, as pessoas vão rir na sua cara, simplesmente. É algo considerado idiota e passado, né? E não significa que não tenha algumas influências em algumas áreas específicas, como história, etc. Os cursos que você falou de arquitetura, urbanismo, já são o nome, planejamento urbano, né? Veja já, planejamento central, compulsório, estilo União Soviética, já mostra a coisa toda, né? Então, como acontece geralmente? Você tem uma pluralidade um pouco maior, você tem menos no exterior, você tem menos marxistas, ok? Por exemplo, você tem mais keynesianos, inclusive tem mais keynesianos que aqui acreditam, claro que assim, é de que se quantificar, né? É mais uma impressão, tá? Você tem mais keynesianos, mas a ideia de dar os dois pontos de vista tem no seguinte sentido, porque, por exemplo, alguns anos atrás teve aqui aquele movimento de escola sem partido, a coisa mais equivocada do mundo inteiro. Por quê? Porque quer se combater o mal com outro mal. Não se entende. Isso é feito por alguém que não sabe como funciona a ciência e como funciona a academia. Não existe essa coisa de professor universitário dar e ter que dar vários pontos de vista. No mundo inteiro, o professor universitário dá o seu ponto de vista. Porque o professor universitário é um cientista, um pesquisador, um intelectual e tem a linha de pesquisa dele, a abordagem dele, ele pertence a uma escola de pensamento, ele tem uma linha de pesquisa, ok? Atenção, em algumas disciplinas básicas, tipo introdução à economia, introdução à ciência política, de introdução, aí sim, você dá, inclusive se usa o manual de economia, o manual de ciência política. Por quê? Porque dá um apanhado geral, e geralmente ou é o mainstream, com uma visão só, uma síntese de visões de vários autores, ou dá 3, 4, 5 escolas de pensamento principais e depois uma convergência, um funil, etc. Mas quando você chega em outras disciplinas, o normal no mundo inteiro é que o professor mostre a própria linha de pesquisa, a própria abordagem, etc. Porque ele é um intelectual, é um pesquisador. Esse é o ponto. E nem passa de novo, não é nem pedido, mas nem passa pela cabeça para alguém pedir mostre outros pontos de vista. Claro que ninguém pede como se tivesse ser algo obrigatório por lei ou algo assim. Porque ninguém pede, isso acontece o tempo inteiro. Um aluno perguntar, professor, existem críticas, existem outros autores? Isso sim, isso é debatido abertamente, dá para falar, isso acontece normalmente, o tempo inteiro. Okay? Então, para dar um exemplo concreto, inclusive conto um pouco da minha trajetória, visto que estranhamente a entrevista eu me lembro do meu professor de política econômica na graduação, que no primeiro dia de aula entrou e falou, olha, esse aqui é a disciplina, esse aqui são os livros, etc. E ele falou, eu sou keynesiano, e eu acredito nisso, etc. Na época, eu nem sabia o que era aquilo. Eu venho de uma família pobre, ignorante, ninguém é formado na minha família, então eu não sabia nem o que significava. Mas ele foi transparente, honesto. Essa é a diferença. Ele não tem que dar todos os pontos de vista, até porque seria impossível, até porque ele acabaria dando sempre, enfatizando o ponto de vista dele. Mas ele foi transparente, ele admitiu, ele não fingiu falar fatos inequívocos, né? Ou ser neutro. Ele falou, eu tenho um viés, e é esta a diferença, essa honestidade. Então, que é isso? As pessoas são honestas e não desonestas, porque você pode dar aula de marxismo, aula de public choice, aula de monetarismo, de CEPAL, mas sendo honesto, falando, isso essa escola de pensamento. Agora, o que acontece aqui, a coisa grave, geralmente, é que os caras dão uma visão só, mostrando como se fosse neutro e como se fossem fatos, objetivos. Então, o que acontece? Os meninos, coitados, baixam as barreiras e compram tudo, aceitam tudo porque, mas é isso, é um fato, etc. E aí há uma lobotomização geral. Ao contrário, se você fala, olha, minha visão é essa, e eu vou seguir o semestre tendencialmente nessa linha, posso tocar outras coisas, etc., de vez em quando, mas tendencialmente é isso que acredito, você é honesto, transparente,
frente, as pessoas sabem e agora se preparam. Podem levantar as barreiras e cada vez que você fala uma coisa, mas será que ele está falando isso porque tem aquela visão ou não, etc. tal? Deixa procurar, deixa perguntar, deixa pesquisar. Ao ponto que foi exatamente o que eu fiz. Porque aí, quando ele falou isso, eu procurei o que era esse tal de keynesianismo. Bom, depois aprendi também durante o curso, né? Mas, e aí, ao pesquisar isso, descobri que tinha os críticos, Hayek. E aí li Hayek e me convenceu muito mais. E pensei, isso aí faz sentido. Mas se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse sido honesto, provavelmente não estaria aqui hoje, não pensaria o que penso, não teria lido, etc. Tal. Então, esta é a grande diferença. E então, aqui o que acontece é uma hegemonia no senso comum, né? Devido a essa tática, essa estratégia, este método desonesto. Que, repito, uma coisa é, olha, eu sou marxista e eu vou dar aula de marxismo ou eu vou dar aula de história econômica com viés marxista. Tudo bem, mas tem que falar, tem que ser honesto. Então, os caras não só são enviesados, são desonestos, né? Este é o problema. E depois, sim, há uma hegemonia forte do marxismo e das correntes neomarxistas, etc. Né? Inclusive em algumas áreas. Então, o resultado final qual é? Que você, além de ter muitos marxistas, até na ciência econômica, e cepalinos, que é essa ideia de planejamento, a ideia é que, além disso, além da academia, a grande diferença aqui é que eles conseguiram dominar, claro que estou generalizando, mas grosso modo é isso, conseguiram dominar o senso comum. Tá? Você pega um cidadão médio, em média, ele tem ideias marxistas. Ele pode não saber, pode não acreditar, pode discordar, mas é isso, ele tem essas ideias. Às vezes ele nem sabe quem é Marx, mas ele acredita na ideia porque já é, que nem tu falou, é senso comum, todo mundo acredita nisso, né? Exato, porque a cascata do professor do livro passa para o jornalista, passa para o professor do ensino médio, a cascata, e ele ouviu só isso a vida inteira. São martelados com estes refrões, essas baboseiras, a vida inteira desde criança, desde dentro da barriga da mamãe, você já escuta essas coisas, e só essas. Exato, uma visão só, né? Mas atenção, então, por exemplo, nós aqui no EBMEC, o que fazemos é exatamente o contrário. Foi uma das coisas a qual eu estou acostumado, e a forma com a qual, para responder a sua pergunta, a forma com a qual eu sempre dei aula, e que eu implementei também depois na coordenação. Ou seja, primeiro dia tem que ter o disclaimer. Olha, eu pertenço a essa escola de pensamento. Ponto. Ok? Vamos para frente. Agora, em algumas disciplinas, repito, de introdução, você precisa dar um apanhado geral. Em outras disciplinas, então, e é muito igual, inclusive, no mundo inteiro. Repito, microeconomia, ciência política, não tem muito questão de divisões ou não. É isso que se dá no mundo inteiro. Então, nós damos o que se dá no mundo inteiro. Em outras disciplinas, já mais avançadas, etc., aí sim, você fala, eu tenho essa visão, eu pertenço à escola de pensamento, essa é a minha linha de pesquisa, etc. E eu vou dar vários pontos de vista. Você não consegue nunca dar todos, mas 2, 4, 5 abordagens diferentes. Então, por exemplo, tem uma disciplina que eu dou, onde eu coloco para ler tanto Mises quanto Lenin na mesma disciplina. Então, nesse sentido, existem 3, 4 visões principais, eu vou resumir aqui, e é inevitável que os alunos, e é irrelevante qual a visão do professor. Essa é outra questão importante. Estava até me esquecendo, tanto é normal para nós aqui, porque também é outra desonestidade intelectual. Acontece que os caras não só dão aquela visão, mas que cobram a visão na prova. Então, o aluno tem que se conformar mesmo. Que se conforme ou não, tem que fingir que é assim. Ao contrário, que isso não existe. Na prova, nós não cobramos nem a opinião do professor, nem a opinião do aluno. Se o aluno colocar a opinião dele, é cortado. Por quê? Porque a opinião dele é importante para ele, para a família dele, para os amigos, para nós e tal, fora da universidade, como pessoa. É claro que é inevitável, é importante, mas como pessoa. Agora, enquanto estiver na universidade, ele tem que conhecer as opiniões dos vários autores, dos vários pensamentos, das várias escolas de pensamento. E claro que ele vai se formar a opinião dele, podemos trocar ideias sobre isso, etc. Mas não é objeto de prova, porque a ideia não é se concorda comigo que passa e se não concorda que não passa. Não existe isso, né? Então, é bem diferente. E, na minha experiência, a coisa fantástica qual é? Que, na verdade, os alunos adoram quando é assim. Adoram por quê? Porque eles notam que nós estamos tratando de forma honesta, que ele está tendo acesso a 4, 5 visões diferentes, e ele escolhe. E eu nem sei o que eles pensam. Me lembro uma vez, eu estava numa palestra, numa conferência liberal, e encontrei uma minha ex-aluna. Você está aqui? Então, entendi que ela era liberal também. Não tinha a menor ideia, porque simplesmente não é objeto de discussão. E é claro que ela me contou que foi influenciada por mim, etc. Mas não tinha a menor ideia, não foi intencional, não foi direto. Na verdade, a influência está no quê? No simples fato que nós aqui expomos os alunos a vários pontos de vista diferentes, não a um só. Então, mas é inevitável. Quando você mostra para eles a escola austríaca, public choice, monetarismo, marxismo, CEPAL, por exemplo, sabe que 50% escolhe marxismo, CEPAL e outros 50% escolhe escola austríaca, public choice. Se todo mundo escolhe, se acha marxista ou repete coisas marxistas, não é normal. É porque foi exposta uma ideia só. Mas nós vamos expor
isso para eles e tchau, jogamos para eles, perguntamos na prova o que pensam estes autores, o que pensam aqueles, use estas ferramentas para interpretar estes fenômenos e tal, e ponto. Não sei com que eles concordam. E a meu ver, é assim que deveria ser. É que em situações, às vezes, eles não mostram nem como uma ideia só, eles mostram como a ideia, a verdade e não tem escolha. E aí é difícil tu achar um contraponto quando tu tem essa questão do respeito à pessoa que tá lecionando a matéria. Você está ouvindo FLCast. Aproveitando aqui que a gente está falando sobre que cada professor faz um disclaimer apresentando a sua visão, tu tem um livro que tu escreveu há alguns anos atrás, chamado A Ciência da Política. Tu poderia nos contar um pouco como é que foi o teu processo de escrever esse livro? O que mais chamou a atenção quando tu estava fazendo a pesquisa para ele? Se teve algum caso diferente na tua relação? Como é que foi todo esse processo de escrever o livro, encontrar uma editora, fazer a publicação? Se a parte de publicação aqui no Brasil é muito diferente também da Europa, voltando lá para nossa pergunta inicial, se pudesse comentar um pouco sobre isso. Legal, olha, obrigado pelo interesse. É óbvio que quem escreve um livro, quando você faz uma coisa, você tem orgulho, você gosta de falar, etc. Então, obrigado. Mas assim, é o seguinte, este livro nasceu do fato que eu não encontrava livros que eu gostava em português. Então, eu utilizava um livro americano de Joseph Collamer, Manual de Ciência Política, mas também não estava muito satisfeito. Eu li todos os manuais em língua portuguesa de ciência política e ficava assim triste, para usar um eufemismo. E aí meus alunos inclusive me incentivaram. Mas só aí, porque assim, dava as aulas, eles diziam, mas aí eu quero, mas por que não escreve o seu? E aí eu resolvi escrever o meu livro. Então eu fiz um apanhado geral, uma mistura de várias contribuições, essencialmente de algumas escolas de pensamento, de novo, e eu falo isso no livro abertamente. Olha, este livro é um manual básico de ciência política, mas eu uso essas escolas de pensamento. E os primeiros capítulos são isso, é cada escola de pensamento. Eu uso Public Choice, escola elitista, teoria dos jogos, teoria elitista. É isso que eu uso. Que, na verdade, primeiro, esta honestidade. Segundo, na verdade, é o que se usa no mundo inteiro nessa área. Porque 90% cara, do livro são ciência política mainstream. Então, eu quero dizer, para dar algumas ideias concretas. Né? Por exemplo, na filosofia política, todo mundo sabe, se estuda o surgimento do Estado com o contrato social. Só que na ciência política, nenhum cientista político do planeta Terra fala do contrato social. Isso não existe. Na ciência, por quê? Porque os cientistas políticos têm uma briguinha aí com os filósofos. E nós temos, claro, eles podem falar algo diferente, mas na nossa visão é que nós temos uma abordagem mais factual. Então, às vezes, mais analítica e mais histórica. E o contrato social é uma metáfora, é um experimento mental. Nas mesmas palavras de Hobbes, Locke e Rousseau, é um experimento mental. Nunca ninguém afirmou que aquilo aconteceu de verdade. Então, os cientistas políticos se atrelam a uma reconstrução histórica do surgimento do Estado. Okay? Então, contam como o Estado surgiu historicamente falando. E a descrição que resume todos estes contos históricos, porque senão você deveria contar como nasceu o Brasil, como nasceu a França, como nasceu... Né? Então, tem também isso. Mas, para resumir, se usa a explicação do chamado bandido estacionário, de Mancur Olson, que é um dos maiores cientistas políticos da história. E então, o bandido estacionário é a ideia segundo a qual você tem vários grupos de bandidos no termo técnico da palavra, não hoje como hoje em dia se fala no Brasil, criminoso ou qualquer como você tem vários grupos, várias tribos, etc., que pilham uma tribo, um vilarejo, etc., de forma nômade, viajando, etc., e gradualmente acabam chegando num ponto de equilíbrio, ficando estanciais, passando de nômade para estanciais e pilhando regularmente sempre a mesma cidade, mesmo vilarejo, etc., até instaurar uma forma de pilhagem regular institucional, chamada tributação. E essa instauração deste sistema seria um benefício para os dois lados. Porque, evidentemente, para quem pilha, porque ganha recursos, mas para quem é pilhado também. Porque agora, quem pilha o bandido estacionário, o bandido, protege também o pilhado de outros bandidos. Mas não protege pela minha bela cara, protege porque protege a galinha dos ovos de ouro. Né? Então, é uma troca. O pilhado aceita pagar estes tributos, etc., em troca da proteção. É melhor ser saqueado por um bandido só, regularmente, pacificamente, etc., que também te protege, do que estar à mercê de vários bandidos nômades que te saqueiam o tempo inteiro de forma irregular e mais violenta. Essa é a ideia. Então, assim surge o Estado. Todos os Estados do mundo. Né? Depois, claro, as narrações históricas também. Então, o que eu quero dizer? Quando eu escrevo isso, primeiro, isso não significa que tem que
acabar com o Estado. Mancur Olson não é anarcocapitalista, como as pessoas pensam. Nada a ver, pelo contrário, conservador. Segundo, não é a minha opinião. Tomara eu tivesse criado essa teoria. Terceiro, não é nenhuma teoria minoritária. Este é o mainstream. Essa é a aceitação consensual na ciência política mundial. O Estado nasceu dessa forma. Então, o livro faz isso. E eu tive muita felicidade mesmo ao publicar este livro. Primeiro, porque vendeu muito para ser um livro acadêmico. Segundo, porque os relatos que eu tenho das pessoas que me contam quando leram, sinceramente, são sensacionais. 99% das vezes, o comentário é sempre o mesmo. E mudou a minha vida. Abriu, que é um comentário forte. E é sempre este. Abriu a minha cabeça. Agora entendi a política de verdade. Eu consulto, muitas vezes, consulto o tempo todo, meu livro de cabeceira, um dos melhores livros que eu já li. Então, assim, não é um best-seller porque é um livro acadêmico. Mas a intensidade, o impacto que teve nas pessoas, realmente foi muito, muito forte. Então, fico muito, muito feliz mesmo, né? E o processo e realmente eu acho que, assim, explica a política. Acho que traz para o Brasil algumas coisas que não se falavam, que não tinham aqui. E quando eu escrevi, eu tinha a sensação de estar escrevendo um livro importante. E o processo de achar uma editora foi tranquilo. Eu não conhecia ainda o mundo editorial na época. Contatei simplesmente todo mundo até achar uma editora que teve, um editor que teve a Atlas, Grupo Atlas Gen, grande editora, teve a inteligência de entender o livro e de entender que tinha potencial. E agradeço muito. E foi tranquilo, publicamos, etc. E eles também foram surpreendidos por ter vendido bastante por ser um livro acadêmico. E assim, é muito similar o processo. E Jean Turco, só mais uma perguntinha antes da gente passar pro nosso ping-pong final. Tu falou que é um livro acadêmico, mas todo mundo pode ler, o pessoal que tá nos ouvindo aqui no podcast que ainda não leu o livro, é tranquilo pra pessoa que não é acadêmica ler e acompanhar o conteúdo do livro? Sim, super tranquilo. É acadêmico no sentido que tem a bibliografia, tem as referências, as notas de rodapé. Essa é a grande diferença entre livros acadêmicos e livros não acadêmicos. Tudo que é afirmado tem que ter uma comprovação de onde vem, de quando foi demonstrado, etc. E é acadêmico no sentido que é um manual. Então, não sei, para nos entender, se alguém estuda economia na universidade, ou até só medicina de economia, você deve ter estudado o manual do Menkyo, provavelmente. O manual mostra uma síntese de tudo que é ciência da área, aprendeu sobre aquela área. Então, o manual de economia não mostra as visões dos vários autores, mostra o que é a lei da demanda e da oferta, o que são as externalidades, como funciona a concorrência, como funciona o monopólio, etc. E a mesma coisa o manual de ciência política. Mostra como funciona o processo legislativo, como funciona o presidencialismo, o parlamentarismo, como funciona a democracia, quais são suas características, como funcionam as ditaduras, como funciona a guerra, como funcionam as relações internacionais, como se faz análise de políticas públicas, etc. Isso, não na visão de autores, na segunda, não, como funciona mesmo. Claro, com descobertas, teorias, comprovações empíricas de autores. Inclusive, o que na verdade meus alunos me falam e gostam, é que gostam muito porque é muito esquematizado. Então não só é tranquilo de ler, é muito esquematizado. Porque é para ser um manual mesmo, é para anotar do lado, para escrever, tem as caixinhas para enfoques, tem as perguntas finais para quem faz exercícios, por exemplo, para quem está na universidade. Então, é isso mesmo. Legal, Jean Turco, agora vamos passar pro ping-pong final. Respostas mais ou menos curtas, mas antes de dizer que o Jean Turco tava com dúvida que a gente ia conseguir gravar aí por 1 hora, já passamos de 1 hora. É um pouco diferente do que a gente costuma te ouvir, é sempre um prazer te ouvir. Mudamos um pouco o rumo aí, falando um pouco mais de trajetória, tuas percepções. Agradecer já inicialmente tua participação e vamos lá para umas perguntinhas finais. O que significa política para ti, Jean Turco? A política é aquela atividade que usa recursos coercitivos para alocação de recursos. Isso. E coerção. E liberdade, Jean Turco, o que significa para ti? Tudo. Poder fazer o que você quer, poder falar não, e isso, poder fazer o que você quer e falar não. Agora uma pergunta no meio do nosso ping-pong, seria a liberdade o contrário de política, então, se política é coerção? Sim, absolutamente. Alguns autores já falaram isso. Liberdade é antipolítica. Um conselho que tu deixa para quem se interessa nessa área de ciência política? Bom, boa pergunta, obrigado, gosto, porque primeiro estude muito, leia vários pontos de vista, leia os clássicos, leia as fontes primárias, leia também autores com os quais você não concorda, especialmente isso, saia dessa visão política, politizada, ideológica da coisa que não existe, né? Tem que ter uma carreira acadêmica e muito pouco politizada, por quanto, é claro, é inevitável
porque uma visão científica te leva a ter uma visão também de propostas políticas, isso é inevitável, isso faz parte, né? Mas não partidária, não ideológica, etc. E faça carreira acadêmica, né? Entre o mestrado, faça doutorado, se quiser tentar fora, tente. Às vezes alguns aqui acham que fora é mais difícil do que pensa, do que é de fato. É claro que tem uma questão econômica envolvida aí, mas passar nos mestrados no exterior é mais fácil do que as pessoas pensam. Inclusive porque, por exemplo, na Europa tem cotas para não europeus. Então, na verdade, é mais fácil para não europeus, porque as vagas são menos concorridas. Então, faça mestrado, faça doutorado. Caso tenha, talvez no caso do público nosso aqui que está nos escutando, caso tenha visões minoritárias, tome cuidado com isso. Primeiro, entenda que mas não é impossível, porque alguns acham, é impossível porque eu penso diferente, então entendo. Não, eu estou aqui e outros estão aqui também, ok? E também ninguém pensava como eu, nem no mestrado, nem no doutorado. Então, primeiro, isso é normal. Você não está lá para fazer amigos, para ser aceito, etc. Pensar diferente é normal, isso não impede nada. Dificulta sim, mas não impede. Aí você tem que ser bom o dobro para compensar tudo isso, claro. E é bom que seja assim. Segundo, sugestão concreta, se for jovens que estão querendo fazer mestrado e doutorado, na minha época não tinha, mas hoje em dia eu acho que seria aconselhável cancelar suas redes sociais. Esquece, sai, faz carreira, depois eventualmente volta. Não acho, inclusive, que ganhe muita coisa nas redes sociais, acho um mundo idiota, muita besteira, mas acho que durante a carreira acadêmica é mais prejudicial que positivo. E estude muito, estude também os pontos de vista, faça o que os chefes professores mandam fazer e participe dos seminários internacionais. Inclusive aqui no Brasil tem um seminário internacional um seminário de verão de ciência política muito interessante. Os Estados Unidos tem. Entre nas newsletters das associações de ciência política brasileira, americana, de qualquer país você compreenda a língua, etc. Participe do debate de mais alto nível possível. Leia as revistas científicas, etc. E última dica, procure um professor específico que você gosta. Você gosta dos livros dele, dos textos dele, e tente se atrelar a ele, fazer pesquisa com ele, fazer carreira com ele. Porque, afinal, as relações são individuais. Então, não precisa ter um inteiro departamento que você gosta. Pode ter um professor, né? Você mira ele, lê os livros dele, etc. Pede para fazer pesquisa com ele e começa a fazer carreira com ele. Legal. E, por fim, Jean Turco, uma recomendação de livro, uma série ou um livro, um filme. Pode ser mais de um também, se tu tiver. Um livro interessante vou sugerir dois, então. Para continuar nessa ideia essa visão de ciência política, um livro interessante que foi, inclusive, recentemente publicado em português aqui, é O Estado, de Franz Oppenheimer. Oppenheimer é o mesmo sobrenome daquele da bomba atômica, que agora ficou famoso pelo filme. Mesmo sobrenome, é um sobrenome bastante comum. O Estado. É um livro muito bom, entre a ciência política e a história política, na verdade, no qual ele conta o surgimento do Estado em vários países, em vários momentos históricos, muito detalhado, muito minucioso, muito bom, muito famoso, um clássico. E ele mostra que o Estado surge essencialmente através de 6 grandes etapas, né? Que essencialmente se resumem naquela fórmula que eu falei antes do bandido estacionário. Então começa com um bando tribal que pilha, que saqueia, e gradualmente vai se institucionalizando e vira o Estado propriamente dito como nós conhecemos hoje, tá? Mas é um grande clássico e é a versão mais aceita no mundo. E outro livro que posso sugerir, mudando um pouco, um livro bem interessante, que se chama Moral Tribes, acho que não foi traduzido, Tribos Morais, de Joshua Green, e mostra como nós seres humanos somos seres essencialmente morais, que tem uma moral, e a moral está enraizada no nosso cérebro. Nós somos seres morais, comprovado com experimentos psicológicos, até antes de andar e de falar. Você já vê, não diria nem indícios, provas claras de julgamentos morais entre bebês, feitos com experimentos. Bebês que não andam nem falam. Então a moral surge bem antes de tudo isso. E ao mesmo tempo, então nós fazemos julgamentos morais o tempo inteiro, julgamos algo certo ou errado. E ao mesmo tempo, obviamente, existe uma moral geral universal, tipo não matar, não roubar, mas existem também valores morais diferentes. E grande parte dos conflitos micro entre as pessoas e macro entre países, religiões, povos, etc., acontecem também por motivos, não só por interesses econômicos, etc., mas também por uma discordância moral sobre os princípios morais fundamentais. E aí a busca por uma moralidade global, humana, geral, é uma busca incessante e muito complicada. Mas o livro é muito bom, muito fundamentado em pesquisas e dá aprende muito e muitas inspirações também. Jean Turco, de novo, muito obrigada pelo teu tempo, compartilhar conosco algumas coisas que talvez não estava do teu plano compartilhar, mas foi muito bom de ouvir.
Miguel, abrir para ti fazer teus agradecimentos finais também. Eu queria agradecer ao Adriano Turco por ter aceitado o convite. Eu incomodei bastante ele para participar. Ele tinha essa dúvida de se ele ia gostar ou não da temática, mas eu achei que ficou muito bom. Eu agradeço bastante ele e agradeço a Fernanda também pela oportunidade de participar. Tava muito legal, foi muito bom gravar. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante desse episódio. Gente, eu agradeço vocês dois. Realmente, sim, não sei se é de interesse de alguém. Obviamente, ao mesmo tempo, quando as pessoas são entrevistadas sobre questões pessoais e alguém mostra de interesse, sempre cutuca o ego das pessoas, que é algo também do qual tento fugir, mas não é um problema. Eu levei a coisa, você viu, Fernando, eu levei a coisa para o lado mais profissional, e espero que possa interessar, possa ser útil para quem quer entrar nessa área de ciência política. Muito obrigado pelo interesse. É isso, pessoal, e nos vemos no próximo episódio. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.